Yeah. 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 Fala pessoal, Martinelli aqui, nós estamos aqui com esse gigante, né? Eu poderia dizer do digital, mas também pessoalmente, né? Coitado do Heraldo, o Heraldo ficou na reta do joelho dele. A hora que ele chegou aqui, eu tô aqui com o João, que eu conheci, olha só para você ver como que são as histórias, né? Como é que vai se conectando. Eu conheci você, João, lá no Polivalente. No Polivalente. No Polivalente como aluno. Exatamente. E depois a gente se reencontrou na trilha onde eu fui lá, entrevista com Israel. Divulguei um livro meu, e aí a gente veio se encontrar, você já como influencer, você no programa Date on Divan, né, como entrevistado aqui, e hoje você está aqui para falar comigo, mas vou deixar você se apresentar. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou o João Lima, proprietário da página UAI Dicas. Eu falo assim que a história é muito além do que no digital. A gente começou há 5, 6 anos atrás. O Martinelli sabe já da história antes do digital, né? Que a gente veio da rádio. Mas aqui a gente vai contar um pouquinho sobre tudo. Da minha época, ensino médio, até a atualidade. Isso aí. Ô, João, aqui a proposta do Conectando é sempre trazer as histórias por trás do CPF, né? Nossa, então porque, tem muita assim, coisa. Se a gente for falar do UAI Dicas, mesmo com esse pouco tempo de mercado, já construiu uma história gigantesca. Mas existe uma outra história que é do João quando ele era pequeno ainda, né? Você lembra desse tempo? Lembro. Ô, louco! Então, a gente começa e a gente faz uma passagem pela sua vida e a gente termina com um bate-bola entre nós dois aqui, pergunta e resposta, rapidinho. Então, eu queria começar do começo, né? Onde o João nasce, os sonhos do João lá na infância, quem era ele, né? O que ele vislumbrava, se hoje, a realidade de hoje, tem a ver com o que você sonhava lá atrás, como que era o João 5, 6, 7 anos de idade? Nossa, isso vai ser maravilhoso. Gente, Martinelli, eu com 5, 6 anos, cara, eu tinha o mesmo sonho que tenho hoje, né? De ser reconhecido. Né? Eu sempre fui uma criança que se destacava entre o meio das outras, porque eu sempre fui grande. Sim. Né? Com 5, 6 anos, já chamava atenção. Sim. Imagina a criança branquela, zoião azul. Sim. Era essa criança. Eu falo assim, nossa, de onde que veio esse menino? Sim. E grande. Né? E era uma criança totalmente ativa. Sempre destacava. Sempre falou muito bem? Não. Eu era uma criança retraída. Mais tímida? Mais tímida ali, por causa que eu tinha um problema de estrabismo. E aí eu usava tampão. Então, assim, eu ficava meio retraído, não queria brincar muito, porque eu não enxergava muito bem. Sim, sim. Né? E aí o tempo foi passando, né? Dos 5, 6 anos ali, do 7, comecei a usar óculos e as coisas foram melhorando, né? Mas sempre fui uma criança bem divertida. Todo mundo que se aproximava... Sempre alegre. Se aproximava de mim ia dar risada. Dava risada o dia inteiro. E até hoje é assim. Sim, na verdade isso é só um reflexo que foi construído lá atrás. Exatamente. Ô Carlinhos, o João com 6 anos de idade tinha a altura do Heraldo. O Heraldo tá no máximo dele, né? Com 50 anos. O João tinha 6 anos quando tinha a altura dele. Ô João, você nasceu em Pouso Alegre? Não, eu sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Interior de São Paulo. E você chega aqui quando? Cheguei com 7 anos. 7 anos? 7 anos. Então chegou novinho, já é mais Pouso Alegrense. Muito mais Pouso Alegrense do que Ribeirão Preto. Nossa, muito. Mas você tem família ainda fora? Não. Meu pai e minha mãe, eles mudaram para Ribeirão Preto porque meu pai era gerente do Itaú. E ele foi transferido geralmente bancário. Aí ele foi gerente do Itaú, trabalhou na Porto Seguro, e aí veio eu com meu irmão, né, como Pedro, mais novo, a gente nasceu em Ribeirão Preto. Sim. Uma cidade totalmente agitada. Totalmente agitada. Então, assim... O ritmo é frenético. Totalmente. Eu lembro de coisas que eu fazia com 3, 4 anos de idade.
Por causa do ritmo, que ativa as memórias mais cedo. Sim. Eu lembro que lá os McDonald's tinham as lulas gigantes, você entrava dentro. Então, assim, coisa demais pra fazer. A gente ia direto no Ribeirão Shopping, que era um dos maiores shoppings de Ribeirão Preto. Sim. Pão de Açúcar lá, cara, sem brincadeira, é 2 vezes maior que o Baronesa. Sim. Então, pra gente era diversão pura. Na verdade, todo canto era diversão. É, né? todo canto lá era diversão. Eu sou de Campinas e eu tenho essas lembranças do Carrefour, você acredita? O Carrefour era imenso. É. Eu lembro que meu pai ia comprar peça de carro lá. Não, eu tenho uma história com o meu irmão mais velho. Nós estamos falando aqui, depois nós vamos mandar a conta do Merchan pra vocês, viu? Não, gente, essa história é engraçada demais. E desculpa o pessoal do Carrefour de Ribeirão Preto, que eles vão chegar lá, né, tá meio ferrado, mas tá bom. Eu tinha, acho que 3 anos de idade. Meu irmão já tinha uns 8, né? E aí a gente gostava de brincar de corrida, de carrinho de supermercado, dentro do Carrefour, que o Carrefour é esse corredor gigantesco. Época de Natal. Supermercado lotado de gente. Encontramos uns vizinhos lá que eram conhecidos e meio que rivais da gente quando era criança. Tinha essa coisa de bairro, né? Tinha. E aí a gente começou a postar corrida de carrinho de supermercado dentro do Carrefour. Uhum. O meu irmão não me solta dentro do carrinho. Eu dou de chapa na prateleira de vinho. Meu Deus. Aquela torre enorme, cheia de garrafa de vinho, cai em cima de mim, assim, no chão. Eu lembro que acho que deu 2 segundos, eu já tava longe, já. De correr. E eu não ia ficar também. Então não te julgo. Eu sentei lá do outro lado do mercado, pertinho da minha mãe, como se nada tivesse acontecido. Nossa. E nessa época também não tinha sistema de câmera. Não tinha sistema de câmera, não. Tinha os caras andando. Tinha, né? era patins. Agora eles vão saber, né? Agora... Alguém foi demitido nesse dia. Mas, João, a chegada em Pouso Alegre, vocês vieram por quê? Porque assim, a gente sabe que o militar, o gerente de banco, esse pessoal tem muita transferência, né? E isso acaba sendo até difícil, porque assim, a amizade na escola, essa mudança toda acaba interferindo, inclusive, no modo social da criança e tudo mais. Quando você chega em Pouso Alegre, por quê, né? Como, onde? Bom, vamos lá. Quando a gente chegou em Pouso Alegre, na verdade é que meus pais estavam ficando muito longe da família. Como nessa época o meio de transporte não era fácil, né? Uhum. Ou você tinha carro, ou você pegava ônibus e de Ribeirão Preto para Pouso Alegre dava 10 horas de viagem, porque era uma linha só que fazia, Sim. né? E ficava muito distante. Então ficava muito distante de família, às vezes precisava de algum socorro e não tinha ninguém para ajudar. Na época não tinha esse acesso não rápido. Tinha, não. Eu lembro que antes da gente mudar, meu pai vendeu um Chevette que ele tinha para comprar um telefone. Telefone era um bem precioso. Custava 18 mil reais, se eu não me engano. O pessoal comprava telefone e alugava. Exatamente. E eu lembro que assim, meu pai vendeu o carro e aí não passou muito tempo, a gente mudou para Pouso Alegre. Eu falei, antes tivesse ficado com o carro, né? Mas aí são escolhas. Uhum. E aí a gente mudou para Pouso Alegre justamente por a questão familiar, tá longe da família. Quando a gente chegou aqui foi no ano de 2000. A gente chegou bem na época da enchente de 2000. Aquela enchente tinha um pouquinho depois. A rodoviária toda inundada, isso. A gente chegou aqui, meu pai conseguiu um cargo de confiança na prefeitura, né? Eu acho que, se eu não me engano, na época era o Jair Siqueira. Não sei, era em 2000. Não. Mas era em 2000 ele trabalhando na área de PTU. Sim. E ficou por muito tempo lá. E aí minha mãe também começou a trabalhar aqui em Pouso Alegre. E esse lado empreendedor, influenciador, eu puxei da minha mãe. Porque minha mãe sempre foi cantora. Ela cantou com o Sérgio Reis, cantou com o Tãozinho, cantou com vários artistas. Essa veia artística, então, estava plantada ali. Exatamente. O meu irmão mais novo, ele toca viola. Meu irmão mais velho também toca violão e tal. E eu nunca gostei de tocar instrumento. Sim. Né? Aí eu falei assim, vou virar DJ. Eu lembro dessa área. Eu lembro Mas disso. é tudo envolvido com música. Mas voltando nessa época de criança, minha mãe sempre foi empreendedora. E aí, nessa época, quando a gente mudou para Pouso Alegre, Ribeirão Preto é um mundo de oportunidade. Uhum. E minha mãe trabalhava numa padaria 24 horas lá em Ribeirão Preto. E quando a gente chegou aqui, minha mãe foi fazer bolo e vender rosquinha na rua. Cara, de verdade, Pouso Alegre era um mundo pra gente que não existia. Sim.
que eu tava acostumado a acordar 3 horas, 4 horas da manhã na padaria. Chegava aqui, era 10 horas da noite, não tinha ninguém na rua. Então, assim, mexe. Sim. Você sente o baque. Tem os pontos positivos, pra você ver uma tranquilidade maior, mas você também sente falta. Eu venho de Campinas para Inconfidentes, imagina também o... Cara, é totalmente um baque gigante, né? E aí, quando a gente fixa mesmo as raízes aqui, eu começo a sentir parte da cidade. Uhum. E aí eu morei o primeiro bairro que a gente morou foi lá no Jardim Noronha. Sim. Aí uma das primeiras pessoas que eu conheci lá foi o Sérgio, dono da padaria Noronha, que hoje é dono da Chiquinho. Sim, sim. E até hoje, eu lembro de ser pequenininho, que não era tão pequeno. E aí eu estudei no Polivalente, minha vida toda. Entrei na primeira série lá e fui até o 3º colegial. Sim. Nunca quis mudar de escola, mesmo com as mudanças de casa, indo para mais longe, nunca quis mudar de escola. O pessoal tem uma história legal como Polivalente, como colégio, né? Eu falo assim que o Polivalente, querendo ou não, né, o Polivalente foi sempre uma família muito grande. Uhum. Que ali não vinha pessoas de fora. Sempre mudava o diretor para um professor que trabalhava dentro da escola. Sim. E isso é legal porque ele já conhecia, já, né? Como funcionava. Exatamente. Eu achava legal, assim, eles sabiam o nome dos alunos, né? Um a um, né? Conhecia de fato. Até hoje os professores sabem meu nome, eu tenho medo disso. Fala que quando o professor lembra o nome é que o aluno foi bagunceiro, né? Eu encontrei uma professora minha no shopping, aí ela falou assim, desculpa, mas é muito aluno, eu não tô lembrando. Eu falei, não, é que eu era quieto, né? Por isso você não lembra. Se eu fosse terrível, você ia saber meu nome, né? Mas é mais ou menos isso. Ô, João, sai do Polivalente, aí é hora de fazer alguma coisa, né? Geralmente a galera tá saindo de lá. Eu lembro que na minha época, todo mundo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser... Eu falei, cara, eu não quero ser nada. Será que é eu que tô com problema? Será que... Assim, eu tinha algumas coisas na cabeça, mas se eu falasse pra você assim, não, eu sonho com isso desde criança, eu quero... Mentira, porque eu não queria ser nada, né? Eu sempre fui muito envolvido com música desde a minha adolescência, então isso eu tinha pra mim, mas assim, profissão e tal, eu não tinha nada em vista, em mente. Você passou por isso? Passei exatamente por isso. E como é que foi? É que assim, eu, apesar de um aluno meio bagunceiro, eu sempre levava todo mundo junto, né? Uhum. Desde quando eu entrei no colegial, no primeiro ano do colegial, eu já falei assim, cara, a gente vai formar essa turma, todo mundo junto no 3º. Eu não deixei ninguém sair. Sim. Ninguém. O pessoal vai estar assistindo, o pessoal vai saber. Cara, teve gente que falou assim, não, eu vou mudar de escola. Eu falei assim, não, você não vai, não, você vai formar com a gente no 3º, mas tem 2 anos, não tem importância, você vai ficar. E todo mundo ficou. E assim, tinha uma turma que era o primeiro A e o primeiro B. No 3º ano, juntou as 2 turmas. Uma não batia com a outra. Sim, porque era meio que rival. Ali, exatamente. Né? E aí eu consegui unir todo mundo no 3º ano. A veia empreendedora veio nessa época. Porque a gente precisava... fazer recurso para formatura. Recursos para formatura. E aí eu comecei a fazer eventos dentro do Polivalente, com a primeira balada do Polivalente em festa junina. Lembro disso. Tinha desfile. Exatamente. Todas essas ideias eu fiz junto com a Rosângela, que era a diretora. Aí depois veio a Maristela, que era a vice. Acho que era isso. E depois o Tarso. O Tarso. Né? Aí comecei a criar isso. Aí a gente fez a primeira festa, deu super certo. Fizemos o desfile de primavera. E aí começou veio essa veia empreendedora. Ficou tradicional o desfile de primavera, né? Ficou. É bem legal. E comecei a vender salgado dentro da escola. Na hora do intervalo. Começamos a vender salgado. Claro, as outras turmas já faziam isso. Mas aí a gente fazia promoção. Sim. E aí o pessoal comprava mais. Todos os dias esgotava o salgado. Abria a cantina, em 10 minutos esgotava tudo. Ali você já estava Eu já estava direcionando em prática a veia da tua mãe lá. Exatamente. Que tinha essa influência. Exatamente. Então, assim, a gente tinha ali um financeiro, eu coordenando venda e o pessoal da operação. Então, assim, a gente já tinha uma equipe
Você se sente um vendedor, João, desde Cara, pequeno? demais. Demais. Sempre fui. Sempre gostei de vender a minha imagem. Uhum. Hoje eu falo que as pessoas não compram a página, né? As pessoas Elas me compram compram. você. Porque cara, não adianta nada você ter lá 1 milhão de seguidores se não souber falar. Mas se não soubesse se vender, você não vende Exatamente. nada de ninguém, né? Porque assim, Exatamente. o cara quando ele te contrata, a pizzaria, a lanchonete, quando ele te contrata para fazer a imagem Uhum. do negócio dele, ele está comprando a imagem do João, a influência do João, mas se o João não souber vender, Não o produto adianta dele não nada. sai. Não adianta nada. Então, assim, veio nessa época. E junto com isso, já veio a veia do DJ. Uhum. Porque eu comecei a fazer evento, eu falei assim, opa, Mas você gosta muito de ouvir música? gosto. Muito. E aí, nessa época, eu conheci o Junior P. E foi muito engraçado, porque eu vi ele postando que precisava de freelance para trabalhar no leilão do Detran, que era lá no Rosão. Uhum. Eu tinha aula. Eu matei a aula para ir trabalhar. Para conseguir falar com ele. E aí eu fui e falei assim, ô Júnior, eu quero trabalhar com você. Ele falou assim, cara, eu não posso te pagar nada. Eu falei assim, mas eu vou começar a trabalhar com você. E todo final de semana eu tava com ele. Uhum. Isso no 3º ano. Sim. Estudando de manhã à tarde atrás dele, aonde ele estivesse, eu tava indo atrás para conseguir trabalhar com ele. E aí já começou a encaminhar. Quando foi pra formatura, o Junior P fez a minha festa de formatura. Aí ele falou assim, então você estuda polivalente e tal. Daí em diante, todo mundo, eu vou fazer faculdade disso. Eu vou fazer daquilo. Eu falei assim, cara, eu não quero fazer nada. Eu quero fazer pra mim. Sim. No tanto, Martina, que eu tenho, no máximo, se eu não me engano, 4 registros na carteira. Sim. Primeiro emprego que eu tive, que foi de office boy. O primeiro emprego que eu trabalhei na Marisa, depois de office boy, depois numa contabilidade e na Viamundo. E quando eu fui entrar na Viamundo, o pessoal falou assim, cara, como assim? Você tem quase 30 anos aí, você tem 3 registros na carteira? Sim. Eu falei assim, não, é que eu sempre trabalhei pra mim. Sim. Eu nunca gostei de trabalhar pros outros. O empreendedor, na verdade, ele é até uma ofensa assinar uma carteira, porque ele acaba sendo tão bom que em vez de empreender e fazer o outro, né, um sucesso, ele faz as ideias dele se tornarem um sucesso, né? Exatamente. E aí começou a entrar nessa veia. Aí eu falei assim, pô, vou pro lado de DJ. E eu falei pro Júnior, um evento, falei assim pra ele, cara, eu quero aprender a tocar. Sabe quem falou pra mim? Larga a mão. Faz isso não. Desse jeito. Sim. Aí eu senti na pele o que realmente é empreender. As pessoas, normalmente, elas te jogam pra baixo pra saber se realmente é aquilo que você quer. Eu gravei hoje falando disso, João. Olha só pra você ver que interessante. Hoje eu tava falando disso. Eu tenho um negócio que eu coloco assim. Eu sou muito da parte da manhã, né? E eu gravei falando disso. Eu tenho um quadro lá que chama Coisas da Vida. Pego coisa aleatória. Eu gosto muito de ler, gosto muito de TV e tudo. E eu gravei falando sobre a primeira derrota do Mike Tyson, né? Que é exatamente quando ninguém acreditava, né? E aí o Buster Douglas vai lá e nocauteia o Mike Tyson, né? Aquilo parou o mundo em 1990 por conta disso, mas ninguém sabe, né? E é isso que eu trago ali. Ninguém sabe o que gerou esse nocaute, o que gerou essa vitória. Mas antes disso, vamos falar aqui rapidinho do Comida de Mãe. Comida de Mãe é da minha amiga Vanessa. Ela, inclusive, ela esteve aqui gravando com a gente, contando um pouco da história dela. E olha só para você ver que legal. Ela mulher, trabalhou num guincho da Fernão Dias, né? E fazendo socorro e tudo mais, mas sempre com essa veia empreendedora, desde menina, né? Vendendo lingerie, vendendo isso, vendendo aquilo. E aí ela pegou e falou, cara, vou montar um negócio. E ela começou Comida de Mãe, lá no bairro Belo Horizonte, né? O Instagram dela é Marmitex Comida de Mãe PA, sem acento, tá? Os pedidos você pode fazer no 99988-0292. Eles trabalham de domingo a domingo. Você pode fazer a sua retirada a partir das 11 horas ou o motoboy entrega na sua casa. E o prato feito você pode comer lá no local. Marmitex PIG, Rua Aparecida Terezinha Garcia, 107, bairro Belo Horizonte. Sabe um negócio interessante, João, que eu vejo daqui? Vamos lá, já salva aí que nós vamos chamar ela. Sim, vai lá.
E assim, um negócio interessante da comida da Vanessa, e foi um dos questionamentos meus. Quando a pessoa faz a comida numa quantidade grande, a comida perde o sabor, Sim. perde o tempero e tudo. E a comida da Vanessa, por mais que ela faça quantidades e tudo, a comida tem aquele gostinho, o feijão, o arroz, tem aquele gostinho de mãe. E tem o cuidado de mãe também, porque a mãe da gente não manda a comida, né? Ela manda a comida, sempre tem alguma coisinha a mais. Exatamente. Ó, tô mandando a farofinha porque você gosta, tô mandando esse docinho. Então, a comida da Vanessa realmente é a comida de mãe mesmo, né? Então, pode pedir lá que você com certeza não vai se arrepender. Mas voltando aqui, ô João, e eu falava disso de manhã, sabe? Eu falava assim, o que fez o Buster vencer naquela noite de fevereiro de 90 não foi a técnica, não foi, sabe, a força, porque o Mike Tyson tinha tudo de forma muito superior. Pra você ter uma ideia, tinha 37 lutas, 33 era nocaute. Depois do nocaute dele, depois que ele derrubava, ninguém levantava. Nessa noite ele derrubou o Buster Douglas e ele levantou. E ninguém acreditou. E quando ele levanta e agora ele nocauteia. Quando você vai buscar na história, a mãe dele tinha falado uma semana antes, falando assim, meu filho vai vencer o Mike Tyson e ele vai chocar o mundo. Na luta, ela tinha falecido. Quando ele cai, e ele fala isso no documentário, ele fala assim, eu não levantei por mim, eu levantei pelas palavras da minha mãe. Quando a gente tem algo muito além, que nem eu vejo assim, na sua caminhada, tudo que deu certo, você não fez só por você. Nunca. Né? Você fez sempre por algo que estava além, né? Sim. E é isso que eu quero saber agora. Por isso que eu dei essa volta. O que foi, cara, que tipo assim, falou, João, você não vai ser comum, né? Vamos fazer algo a mais. O que te motivava? O que te tirou da bolha que vive a maior parte das pessoas? Eu sempre fui uma pessoa inconformada. Uhum. Eu nunca, isso é legal, gosto dessa palavra aí. Eu nunca consegui viver por muito tempo um padrão de vida. Uhum. Eu tive um padrão de vida baixo e eu sempre falei, eu não vou viver assim. Não vou viver assim e eu vou fazer de tudo, coisas legais, para mudar de vida. E isso eu sempre falei pros meus pais, falei assim, olha, eu vou empreender, eu vou fazer isso, e é normal. Uhum. Os pais sempre querem a segurança. Sim. E eu agradeço demais. E sempre vão pregar isso pra gente. Exatamente, né? Eu sou grato demais pela vida deles. Por tudo que eles têm feito na minha vida. Mas a gente tem que voar. Enquanto você não tomar a decisão de falar assim, eu vou mudar a minha vida e a da minha família, você não vai sair do lugar. E eu peguei... O pai bancário, né? A mãe empreendedor. Eles tinham a segurança financeira, emocional, familiar, que hoje não é uma coisa que guia, que pauta a tua vida, né? Não. É que assim, meu pai e minha mãe, eles são do sistema padrão. Uhum. Estuda, faz faculdade e vive daquilo. Né? A minha mãe fugiu disso. A minha mãe quis fazer faculdade, mas não conseguiu terminar. Tal, fez várias faculdades, não conseguiu terminar. Então, assim, eu venho nesse ritmo. Eu comecei a fazer direito, não combinava. Eu fiz 2 meses, parei. Falei assim, cara, não aguento. Não é pra mim. Não é pra mim. Fiz administração. Na hora que eu descobri que administração, nada contra quem faz administração, que administração é administrar a empresa de outras pessoas, eu saí. Porque não é aquilo que eu tava buscando. Sim. Eu queria criar a minha empresa. E aí eu fui atrás de conhecimento para isso, né? Falei assim, ó, eu preciso viver da minha renda. E aí veio eu querer trabalhar para mim como DJ. Eu aprendi na marra, vendo o Junior P tocar e eu executando. Então tudo que eu vejo hoje, eu falo assim, eu sei fazer. E eu vou lá e faço. E aí eu aperfeiçoo aquilo que eu aprendi. Você vai modelando. Vou modelando, exatamente. No tanto que a gente tava conversando aqui antes. Sim. Cara, eu sei que eu tenho uma pontezinha pra TV. Eu vou modelar isso. Eu não sei para quando vai ser, mas eu vou modelar e eu sei que eu vou conseguir. Mas já vê isso como projeto futuro. Já vejo. Então, assim, como eu sou uma pessoa inconformada, eu já tô deixando só o digital
para passar para outros lugares. Onde a gente conheceu? Lá na rádio. Sim, a gente vai entrar nesse ponto aí agora. A rádio, em que momento a rádio chega para você? Porque até então, DJ, aí chegou a pandemia, travou tudo. E aí tinha que se reinventar. Exatamente. Foi aí, quando entrou a pandemia, que aí eu tinha investido em equipamento, tive que vender tudo, né? Falei assim, putz, agora não tenho o que fazer. Eu comecei minha primeira página de dicas, chamava PA Dicas. E eu criei essa página, 1 ano e meio depois eu tinha 10, 11 mil seguidores. Você criou pra Pouso Alegre? Pra Pouso Alegre. E aí ela foi hackeada e apagada. Eu sei quem foi. Eu sei onde a pessoa mora e o telefone. Sabe o que eu fiz? Nada. Que a justiça de Deus é maior. Sim. Eu falei assim, não vou fazer. E com que intuito a pessoa faz um trem desse? É medo. Eu sei que é por medo. Porque assim, vamos falar a verdade, não Martinelli, muda nada na minha vida pagar algo que é seu. Mas, Martinelli, existe uma coisa que muitas das pessoas não aprenderam ainda, que é aplaudir o sucesso do outro. Não, isso tem muito mesmo. Às vezes até a gente tem dificuldade em reconhecer o próprio sucesso. Exatamente. E aí, eu já entendo isso. Eu falei assim, não, eu não vou fazer mais, porque de verdade, eu fiquei doente nessa época. Deve ter ficado mal, porque assim, você construiu aquilo ali. Eu tava construindo, eu tava ganhando já, rentabilizando com a parte da pandemia. Era a única renda que eu tinha. Uhum. E eu falei assim, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais vou fazer isso. E aí eu conheci o Flavinho, que é dono da Uber, da Urban 35, numa obra. Você vê a reviravolta. Eu tava trabalhando na obra da UNA, da unidade da DIC. Sim. Trabalhando lá, ajudando o pessoal a montar, e o Flavinho olhou pra mim e falou assim, cara, você é diferente. Você não trabalha com obra. Eu falei assim, não trabalho, eu sou DJ e tal. Eu comecei a conversar com ele. Eu falei assim, eu vou arrumar um trabalho pra você lá na rádio. E não falou qual rádio que era. Que era a Trilha, e aí passou a ser Massa FM. Sim. Quando abriu a Massa FM, eu entrei lá pra fazer a parte de venda. Sim. E eu nunca tinha feito venda porta a porta. E aí eu falei assim, vambora. Eu gosto de desafio. Aí ele falou assim, uma coisa que você não vai ser registrado. Você vai ser CNPJ. Eu falei assim, maravilha, é assim que eu gosto. Sim. O desafio é melhor. Muito melhor. Então assim, nessa época não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta. Eu saía da minha casa, ia 8 horas da manhã pra rádio. Da rádio eu batia a cidade inteira a pé. Eu andava 27, 28 km por dia. Tranquilo. Saía 8 horas, parava no caminho, fazia o meu almoço, a marmitinha na rua mesmo, continuava minha caminhada e sempre, todo dia venda. Todo dia venda. Graças a Deus. E esse foi um trajeto bem legal até a Minas FM fechar em Pouso Alegre, né? O Flavinho vender a rádio para outra emissora e eu saí da rádio e abri a Trilha Web com o Israel. Sim. Eu cheguei lá porque assim, eu conhecia o compadre desde a época da Univaz FM. E aí quando ele tava lá, eu tava falando do livro e tal, ele falou, pô, vem aqui, né? Vou me encaixar pra você vir aqui, eu acho legal falar. E aí foi quando eu acabei indo lá e acabei te conhecendo lá, né? Sim. A gente tava falando do livro. O livro era um resultado da pandemia. O código de sucesso. Era um resultado da pandemia, porque era uma forma de criar uma mentalidade. Pô, todo mundo tava vendo a pandemia. Eu tava vendo muitas oportunidades. Tanto é que eu trabalhei home office muitos anos, tava sossegado, tava ganhando meu dinheiro muito bem, e a pandemia chegou, eu falei, pô, é uma mega oportunidade. Porque os imóveis vão cair valor, as salas vão ficar vazias, eu vou conseguir jogar a agência para lá e vou trabalhar de uma outra forma. Exatamente. E aí me reposicionei. Tanto é que a G7 começa lá no centro da cidade, né? E aí foi crescendo. A primeira pessoa que chega, né, na G7 é o Carlinho, né? A gente foi tomar um café, falei, Carlinho, tô com umas ideias aí, vou fazer uns investimentos e tal, abrir uma sala de podcast.
A gente... Na época era novidade, né? Tá todo mundo começando isso aí, ninguém queria fazer, né? Pra você ter uma ideia, na igreja eu já falava de fazer transmissão dos cultos pela internet. E o grande temor era, poxa, aí as pessoas vão assistir de casa, o pessoal não vai vir. Né? Falei, não, a ideia não é essa. A ideia é, pra mim, eu viajava muito. Eu posso assistir de onde eu estiver, né, se eu não tô na cidade. Né? É alcançar pessoas que às vezes não têm oportunidade de estar aqui perto. E o Carlinhos foi a primeira pessoa que chegou e falou, cara, eu tenho interesse, eu gosto dessa área, né, eu quero aprender. Quando eu fui abrir a sala de podcast, foi a primeira pessoa que eu falei. Falei, cara, vem cá, vamos tomar um café. E aí passei para ele as ideias, falei assim, ó, nós vamos montar do zero. E montar do zero é chato. Porque você erra, você gasta dinheiro em coisa que não precisa. Nossa, e foi... equipamento errado. Não, e foi uma luta, cara, foi uma luta. Aí você compra tudo do bom e do melhor e as pessoas não se adaptam, porque assim, antes era tudo DSLR as câmeras, né? Tudo grandona, lente. Aí o que eu sentia? Como vem da TV, eu sabia que a pessoa tinha muito conteúdo. Chegava na hora, ligava as câmeras, a lente ajustava, não sei o que e tal, a pessoa travava. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. E aí a gente adapta e muda as câmeras, e muda a luz, e muda isso, e muda aquilo, até chegar no formato. E aí foi uma luta. Tinha problema de pico de energia, e a gente perdia muita edição. Cara, eu falar pra você que foram 6 meses, eu arrependido, falei assim, por que eu fui fazer isso? E todas as vezes a gente conversava, né, Carlinhos? Nos bastidores a gente falava, cara, vai dar certo, vai dar certo. Quando eu tava desanimado, ele tava animado. Quando ele tava desanimado, eu tava animado. Aí a coisa foi funcionando, graças a Deus cresceu, eu consegui unificar os outros serviços nossos, mas assim, o início é muito difícil. Como que foi lidar com tudo isso no início? Assim, eu vou falar aqui da trilha, tá? Na trilha foi muito difícil porque a gente tinha aquela pegada da massa. Sim. E quando vem uma emissora nova, você tem que caminhar como a emissora anda. Então você muda totalmente a forma de a roupagem era totalmente diferente. A pessoa, não dá pra mim. E eu preferi sair. E aí eu tomando café com o Sael, o Sael ligou o Flavinho e falou assim, ó, Flavinho, a gente pode pegar a marca? A gente criou, o Sael tinha criado a marca da trilha, e aí ele pegou. E a gente colocou só o web na frente. E aí era eu e Israel no centro de Pouso Alegre com um sonho. Sim. Falei assim, não, vamos criar. E aí eu fui atrás de site, de software de site, para rádio web. A gente achou, conseguiu colocar ela montadinha. E aí a gente começou na sala, lá em cima, na galeria PA Shop, pequenininha. Hoje a rádio é no primeiro piso, bem na porta de entrada, cara. Você entra, você já vê a rádio. Então, assim, é uma outra visão. Sim. Né? E toda essa parte foi desafiadora. Porque assim, quando a gente mudou de sala, eu falei pro Israel que eu ia sair. O Israel não entendia o porquê. E você já tinha uma visão já do que queria fazer? Exatamente, eu queria viver do digital. O Israel ficava assim, essa experiência com rádio FM, depois com a rádio web, trouxe uma luz sobre o digital? Totalmente. Quando a gente começou na trilha web, que eu comecei a perceber que as pessoas, além do rádio tradicional, né, de sintonia, a pessoa escutava na internet muito, que a audiência da trilha é gigante. Sim, os aplicativos eu falei assim, cara, tá aí um negócio que dá certo. Só que eu não queria voltar com página de dica. Por conta do trauma lá atrás. Exatamente. E aí tem 2 pessoas, hoje que é minha esposa, que na época era minha namorada, e o Marcão, que é da Oficina Barbearia. Sim. Essas 2 pessoas foram implacáveis na minha vida. Que eles ficavam assim, volta com a página. De vez em quando a gente tem que ouvir, né? E eu não vou voltar, não vou fazer mais isso. Não queria mesmo. Aí, um belo dia, o Marcão ligou pra mim. Pô, precisamos falar com você, vem aqui na barbearia. Ah, pra quê? Eu entrei na barbearia e falei, senta a bunda aí, que agora você vai criar a tua página. Enquanto você não criar, você não levanta.
E cara, brutamonte, eu não vou falar nada. O cara gigante. Barbudo. Como é que chama? A navalha. A navalha na mão. Enquanto você não criar, você não sai daí. E eu que não ia ser doido também de... E aí a gente sentou, começou a criar as ideias e tal. Na hora que eu fiz uma lista, eu falei assim, Marcão, vou pensar em casa, eu vou criar. Beleza. Eu cheguei em casa, veio falar. Why? Eu falei assim, why dicas? E aí eu liguei pro Marcão e falei assim, cara, why dicas? É porque antes você ficava focado em Pouso Alegre, o why, na verdade, você tá aberto, né? Tô aberto. E não aberto só a Minas, né? Na verdade, você tá aberto pro Brasil todo. Exatamente, pro mundo todo, né? A gente consegue hoje transmitir a imagem why no mundo inteiro. Quando a gente... Olha só pra você ver como que é legal. A preocupação nossa com Mais Minas era um programa de cobertura de eventos, entretenimento e tudo. Ele já é nichado. Ele tem uma veia mais agro, mais sertanejo, né? Mais campo. Aí eu falei, pô, se a gente nichar ele demais, a gente não vai conseguir a audiência e a abrangência que a gente quer. E ele já tem o nome Mais Minas, né? E aí eu falei, putz, e agora, né? Como é que a gente vai fazer? Aí a gente criou o slogan do programa, né? Onde tem mineiro, tem história. Ou seja, em qualquer canto do mundo tem mineiro, né? E se tem mineiro, tem história, a gente pode estar em qualquer lugar. Tanto é que a gente fez com exclusividade Barretos, a gente fez a Agroplay em Balneário Camboriú. A Kelly acabou de voltar de Londrina, da Expo Londrina, legal demais, hein? né? Tá indo para Bragança. Então, e todo lugar, é incrível, cara. Todo lugar você encontra mineiro e todo mineiro tem uma história. E o cara, quando não é mineiro, ele tem uma visita, um parente em Minas, ele gosta de um pão de queijo, entendeu? Então, o tempo todo, parece que Minas liga o Brasil inteiro, né? Também do tamanho do estado. Tamanho do estado. É do tamanho da França, né, cara? Eu tava em São Paulo esse final de semana, né? Sim. E eu fui gravar lá alguns conteúdos, né, pra página. E foi muito engraçado. Minha esposa foi na academia e eu fui dar uma volta na Vila Madalena. Sim. E eu com a camiseta estampada assim, queijo. Sim. Gigante no peito. Aí eu fui lá no Beco do Batman pra conhecer, que eu não conhecia. O hippie parou, você é de Minas? Na hora, parou. O mineiro tem cara de mineiro. Não, tem cara, não tem como esconder. Ele falou assim, cara, eu sou de São Tomé das Letras. Eu tô passando temporada aqui, conversando. Cara, o pão de queijo de Minas é muito bom, não sei o quê, não sei. E aí a gente conversando, parou outro cara pra conversar com... Cara, é impressionante, eu não sei o que acontece. O mineiro tem Tem um feeling, né? pra fazer amizade. Se eu sair lá daquele Beco do Batman com um monte de gente conhecida. Tá, o mineiro, um monte de gente. O mineiro tem esse sabor, né? E aí a gente vai falar também, já aproveitando que a gente tá falando de Minas, do mineiro, nós vamos falar do Mineirão Atacarejo. O Mineirão que tem esse slogan, e eu achei legal, eu gosto de entender o porquê, né, do pra quê, né? E o Mineirão tem esse slogan, mais perto e mais barato. E eu falava assim, poxa vida, mais perto, não é, porque todo lado de cada cidade, ele tá lá na rua Três Corações 129, na entradinha do bairro São João. Eu falei, não tá mais perto, pra mim não tá. e aí beleza. Se a gente for parar para pensar, Pouso Alegre cresce todo dia, né? Graças até à boa gestão. Sim. Né? A cidade tem uma questão geográfica privilegiada, né? Rodovias, desenvolvimento e tudo. Mas a gente vê assim, o bairro São João, como ele é um dos primeiros, ele é um bairro muito grande, 46, 47 mil habitantes. Sim, é uma cidade da cidade, cara. Ele é maior que 127 cidades ao nosso entorno. E ele não tinha algo desse jeito. A gente tem pro lado de cá, mas eles lá não tinham isso. E aí o Mineirão vai para lá e leva isso tudo mais perto e mais barato para eles. Eu saí daqui antes de fazer o primeiro merchan. Eu falei, cara, fecharam, beleza. Eu vou lá para conferir se é mais perto pro pessoal do São João e se é mais barato, né? E aí eu descobri que os preços realmente não é propaganda. Cara, tem de tudo, cama, mesa, banho, peça de carro, né, bicicleta, televisão. Cara, eu achei televisão desse tamanho aqui por R$ 1.400. O quê? E divide 10 vezes no cartão.
Eu falei assim, como isso? Na verdade, o sistema é simples. Eles têm muitas lojas no Brasil todo, inclusive, mesmo sendo Mineirão, tem na Bahia, tem para todo lado, e eles conseguem fazer compras gigantescas, né, com preços acessíveis, e eles repassam esse valor, né, mais em conta para o consumidor final. Esse é o grande segredo. Então sempre vai ser mais barato. Eu fui lá fazer essa visita, tava eu e o Heraldinho, fui lá para ver, acabei comprando um monte de coisa e trouxe. E compensa muito, porque mesmo estando lá no São João, dependendo do que eu vou comprar, né, e para quê, compensa sair daqui, ir lá e fazer minha compra, né? E isso me chamou muita atenção. Então, se você deseja algo mais perto, né, e mais barato, Rua Três Corações, 129, na entrada do bairro São João aqui em Pouso Alegre, a gente tem Itajubá, tem Varginha, tem na região toda. Beleza? Ô João, a gente tá falando aí dos desafios, você chega aí, você falou que a sua esposa foi uma das maiores incentivadoras, né? Isso. Hoje você divide, pelo menos o lanche lá que você faz a propaganda, você divide. Aproveita muita coisa junto. Fala um pouco dela pra mim, do namoro, casamento, as coisas que vêm junto com ela. Bom, a gente se conheceu no mais improvável lugar do mundo, né? Que foi um evento empresarial. Sim. Numa inauguração de um negócio de vistoria. De vistoria de carro? Olha você vê, cara. É bem improvável. Bem improvável. Ela trabalhava numa concessionária, né? E ela foi para conhecer o lugar, justamente para levar esse trabalho de vistoria para dentro da empresa dela, que o pessoal tava chegando em Pouso Alegre. E eu tava trabalhando na massa. Sim. Era pandemia. Tava reabrindo as coisas. Tava começando a reabrir. Exatamente. E, cara, eu sou um cara que não sei chavecar ninguém. Sim. Eu converso. Sim. E aí, a primeira coisa que eu falei pra ela, eu falei só, se eu ligar na... Olha, você vê, se eu ligar na Caô, eu sei que atende... Foi isso que eu falei. Cara, funcionou. Peraí, então ensina o Heraldo. O Heraldo tá precisando arrumar uma namorada. Como é que você falou? Se eu ligar na Caô, é você que atende? Vamos supor, se você trabalha no Mineirão. Se eu ligar lá no Mineirão, é você que atende? Entendeu, Fechou, né, Heraldo? Né? Anotou aí? Vai lá. E aí, daí em diante, eu conheci ela, e aí passou uns 30 dias. Uns 30 dias. Eu mexendo no Instagram, apareceu ela pra seguir. Eu falei assim, uai, parece que essa moça eu conheço. E aí eu segui e mandei mensagem. Pô, tudo bem? Você que é a moça que trabalha na Caoa? Ela mandou assim, achei você. E aí começa a história. Que legal. Ó, o primeiro rolê, ó, pra você ver como é que é as coisas. Ó, a Siri interrompendo. O primeiro encontro nosso foi uma caminhada, cara. É saudável, né? É saudável. Você, vamos fazer uma caminhada? E a gente foi fazer uma caminhada. Onde vocês fizeram a caminhada? Não, a gente saiu do centro até lá em cima da DIC 2 voltando, conversando. Ué, aí já é uma prova de que ela tava gostando, porque Exatamente. Se você me convida para uma caminhada dessa, eu não vou nem a pau. Você vai sozinho que eu vou de Uber, te encontro lá. E a gente foi a pé conversando. Eu falo assim, que a Pâmela me encontrou na base. Ela fez um investimento na base, né? Ela pegou a estrutura. Pegou na planta. Na planta, direto na planta. Isso na terra, né? Só tinha mato. E graças, de verdade, eu aprendi muita coisa com ela. Sim. Porque ela sempre foi boa com o financeiro. Legal. Sempre. Sim, meio que se complementou ali. Exatamente. E ela me ensina até hoje sobre isso. Que a gente sempre tem que guardar o dinheiro. Sim. Tem que ter um pezinho de meia pra gente conseguir conquistar as nossas coisas. Porque ela me conheceu, eu tinha conta negativa e tava com o nome sujo. Sim. Ela foi uma benção na tua vida. Foi. E aí, no meio de pandemia, a gente não conseguia sair, nada, e a gente começou a se conectar mais. A gente namorou durante 4 anos, e a gente casou ano passado. Que legal. Julho do ano passado. A gente vai completar 1 ano de casados agora. E pra mim é uma benção. Uma maravilha.
E um recado que eu deixo, pessoal. Se vocês estão morando junto e não casaram, casem. A vida cresce demais e cresce absurdamente. Eu falo pro pessoal muito isso aí. Eu falo assim que muda radicalmente a forma com que a prosperidade encontra a casa da gente. Totalmente. Né? Eu casei mais ou menos na mesma situação que você. Todo endividado, todo estrupiado, doente. Né? Tava pra morrer. Quando eu casei já tava com a situaçãozinha melhor. Daqui a pouco passou 4 anos. Nossa, eu namorei 1 ano e a minha esposa pediu eu em casamento porque ficou com medo de eu morrer e não casar. Né? Mas assim, o casamento fez um bem danado para mim. Ter uma pessoa ali, porque assim, vamos falar a verdade, o pai e a mãe, é lógico, eles vão sempre estar ali, não vai mudar isso, né? Mas você tem uma pessoa que faz um contrato com você, falando que vai com você, até que a morte o separe, né? Sem ser da tua família, cara. E tinha testemunha ainda para falar, ela falou isso mesmo. Então acho que muda completamente, acho que o universo passa a conspirar para aquilo dar certo, né? E isso muda a realidade de qualquer pessoa, né? Eu não conheço até hoje um cara que tenha casado bem, porque dá pra gente casar mal também, né? Mas assim, eu não conheço um cara que tenha casado bem com a pessoa certa e tenha dado errado, cara. Não, eu falo assim, se você tem uma pessoa do teu lado que te apoia, que puxa a tua orelha quando precisa, não tem como dar errado. Porque senão não adianta falar que casamento é 1000 maravilhas pra todo mundo, que não é. Não é? Vai ter briga, vai ter intriga. Olha eu apertando sem abraçar. Qual que é a linguagem de amor? Qual que é o nome dela? Da Pamela. Pamela é o nome da minha filha. Qual que é a linguagem do amor da Pamela? De amor da Pamela? O que ela... Como ela responde, né? Porque linguagem de amor tem assim. Tem gente que gosta de ouvir, né? Ah, eu te amo. Tem gente que gosta de ganhar presente. Tem gente que gosta de palavra de afirmação, né? Fala assim, nossa, você é boa nisso, né? Vai pra cima e tal. Qual que é a linguagem dela? O que ela entende como amor? A Pamela, vou falar assim, que a Pamela é uma das pessoas mais amorosas, assim. Sim. A linguagem de amor dela comigo é incentivo. Ah, legal. Então é palavra de afirmação. É incentivo. Tipo, se ela vê que algo vai dar errado, ela fala assim, para. Para que não vai dar certo. Sim. E aí eu já entendi, eu te amo. Sim. Entendeu? Eu entendo isso. Que ela tá cuidando, exatamente. Tá ali próximo ali. Exatamente. Pô, que legal. Pamela é o nome da minha filha. Eu escolhi o nome Pamela porque Pamela significa doçura. Nossa, mas eu não tô brincando. É brincadeira. Mas a Pamela, assim, eu tenho muito orgulho dela. Legal. Porque, assim como eu, ela é muito empenhada em tudo que faz. Se ela pega um negócio pra fazer, ela vai até o final, até dar certo. Isso é bom. E ela é vendedora nata mesmo. E aí casa exatamente com o negócio de vocês hoje. Ela vende carro. Então, assim, quando ela tava de férias, há 2 meses atrás, se eu não me engano, ela falou assim, eu vou comprar uns carros aí e vou vender. Eu falei assim, bora aí. Vou comprar então. Você acredita? Ela achou um carro em Varginha, comprou, em 2 dias ela vendeu. Sim. E assim ela vai fazendo dinheiro. Cara, tudo. Ela comprou vários carros quando ela estava sem trabalhar. Da Vapt. Sim. E sem CNPJ. Você vê a mulher é brava de lábia. Sim. Porque para você comprar na Vapt você precisa ter CNPJ. Com certeza. Ela no CPF comprando carro. E vendendo. Mas sempre se garantiu, né? Sempre se garantiu. De verdade. Eu tiro o chapéu de verdade pra ela. Pô, que legal. Agora nós vamos falar já da Why Dicas. Nossa, agora essa parte Why Dicas tenebrosa. É um problema pra quem quer emagrecer. Porque assim, cara, ficar assistindo... A gente divulga academia também. Não, mas ficar assistindo aqueles vídeos seus e desce comida e puxa a pizza, né? E não sei o que. Fala, cara, aquilo ali é um... Carlinhos, você já assistiu, Carlinhos? Churrasco. Joelhinho de porco, né? Não. Antes da gente entrar, deixa eu falar do café Pinhalzinho. E café gostoso, da Fazenda Pinhalzinho. Foi esse que você tomou. Gostou, João? Nossa, é bom demais. Esse café é de um grande amigo nosso,
né? Um café gourmet, 100% arábica, artesanal. Quando eu falo artesanal, tem um monte de gente que vende a imagem de produto artesanal, né? Mas eu vou explicar por que artesanal da Fazenda Pinhalzinho. O cara planta, o cara poda, ele colhe, ele seca, ele torra, todo o processo, né? O Rodrigo é quem faz. Inclusive, se você entrar em contato com ele no 99976-7976, quem vai te atender no WhatsApp é o Rodrigo. O Rodrigo vai pegar o endereço da tua casa e vai levar na tua casa. Então, todo o processo é extremamente artesanal, de ponta a ponta. Quem toca a fazenda é ele, a esposa dele, né? O café tem 2 tipos de torra, torra média e torra escura, tem moído e tem em grãos, em 2 quantidades, 250 e 500 gramas, né? Eu não entendo de café, eu só tomo. E aí, antes mesmo da gente fechar, a gente tem a mesma preocupação que eu vi você falando um dia, com a qualidade daquilo que a gente anuncia. Sim. E aí eu perguntei pro Carlinho, porque o Carlinho tem curso, né, não sei o que, degustação e tal, sabe, dos cafés, tudo. Aí o Carlinho falou que estava aprovadíssimo. Então a gente começou a trabalhar com o café da Fazenda Pinhalzinho aqui. E é um café de classe especial. E todo mundo que quiser, né, e fazer aí seu pedido, pode entrar em contato lá pelo WhatsApp, é o 99976-7976, e o Rodrigo vai te apresentar o melhor café da região. Beleza? Vamos falar agora do Uai Dicas. Esse aí não tem mais um cafezinho, não? Eu gostei do café mesmo. Traz mais um lá. Aí já aproveita. Boa. Bom, viu? Mas ele tem. Esse que a gente tá usando é torra média. Pega aqui a xícara. Esse é torra média? Eu tomo café puro mesmo. Eu não tomo açúcar, nada. Não gosto. Eles falam que não pode, né? Não pode, você tira o café de classe especial, principalmente, que é o grão mesmo, né? Que não tem mistura, não tem nada. Fala que a gente não pode, estraga o café. Eu tomei um café avermelhado. O líquido é avermelhado. Sim. Nossa, coisa mais gostosa do mundo. Muito bom. Eu amo café. Eu tenho um problema sério com café, porque assim, se o café for ruim, me dá queimação. Na hora. Eu já sinto na hora. Aí quando o café é bom, cara, eu tô aqui, ó, tranquilo. Sim. Não tô sentindo nada. Mas o café é bom? O café, ele tem aquela questão do antioxidante e tal. Por isso que dá queimação. Quando tem muita mistura... Vem galho, né? Aí... Tom Jobim que fala. Pau é pedra. Sim. Tem pau, tem pedra, tem de tudo aqui. É isso mesmo. Café Tom Jobim. Mas vamos lá. Vamos falar da Uai Dicas. Cara, que sucesso gigantesco, né? E assim, uma coisa que eu observo, eu também, apesar da experiência com rádio e TV, a rádio e TV está na minha vida há mais de 15 anos. O digital é um pouco mais recente, vamos pôr aí 10 anos. Mas eu gosto de observar detalhes, porque eu faço sempre um paralelo do que eu estou assistindo. Eu nunca assisto simplesmente por assistir, né? Eu sou aquele cara que assiste prestando atenção no quadro, na cena, no plano de fundo, no enquadramento, na luz e tal. E eu vejo assim, o seu material digital, ele é muito legal, né? O off que você coloca é muito bom. Sim. Né? As cenas, as imagens são muito boas. Complementam, né? Você consegue sair acho que consegue segurar, reter a atenção ali. Quando você começou, você já tinha na cabeça assim, eu vou fazer algo, e como tem muita gente fazendo, mas com diferenciais, você já trouxe isso? É modelagem. Eu não sabia nem pegar na câmera para filmar. Tudo foi treinamento. Eu contei em um outro podcast que eu, assim, quando entrou a pandemia, eu fiz o PA Dicas. Eu conheci um rapaz na internet chamado Gabriel Santini. Sim. Que é o dono do Sampa Dicas. Sim, eu conheço. A gente mandei mensagem para ele e tal, e ele ia lançar um curso. Eu tinha R$1.200 na conta. Era o valor exato do curso. Você foi lá e... Paguei para aprender. Só que no curso ele não ensina a filmar, porque na época era foto. Sim. Era só carrossel que bombava, eram as fotos, o carrossel. É porque a cada tempo o Instagram engaja alguma coisa. Né? E aí quando lançou o Reels, cara, eu não sabia filmar nada. E aí eu comecei a modelar, ver como é que eles faziam e testar. Depois que eu fui me aprofundar em curso. Sim. Né? Então assim, o Uai Dicas ele surgiu finalzinho de 2023.
para 2024, numa cadeira de barbearia. Sim. Que quando eu cheguei em casa, teve o salário do iDicas, aí eu falei pra minha esposa, ela falou assim, Vai é esse nome. E aí eu já criei logo, tudo sozinho. Criei a logo no Canva, coloquei lá, peguei os 9 posts que eu tinha salvo do PA Dicas e coloquei na página. E comecei a rodar. E aí liga pra um, liga pra outro e vai conversando tal, até surgir o primeiro post pago, que foi o do Texas Burger, acho que não funciona mais, que é do Patrick, que aí eu lembro certinho, eu cobrei R$70 pra fazer. Sim. E o vídeo viralizou. Foi o primeiro vídeo da página e viralizou. E tem arrebentou de gente lá comprando lanche. Uma pergunta minha, mas eu acredito que é a dúvida de muita gente. Pezinho chegando, esse café é bom demais, cara. Uma pergunta... Não é merchan, não, mas é bom, é verdade. Bom. Uma pergunta minha, mas eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Quando você começa, né? Eu vejo que muita gente não viu o começo, não sabe dos bastidores, por isso que a gente está contando aqui. Mas eu vejo que tem muita gente que olha hoje e fala, deu sorte. Né? Tem gente que acha que foi assim, da noite pro dia. Tem gente que pensa assim, pô, eu vou pagar isso pro cara comer, né? Tem essas questões. Tem gente que chega e fala assim, mas você não trabalha, João, você se diverte. Porque eu ouvi muito isso com relação à música, né? Além de música, você faz o quê? Né? Pô, mas é algo, né, concreto, faz dinheiro, né? Como compositor, eu tinha na época, mais de 100 composições, aí por conta disso, de frustração, rasguei tudo, joguei tudo fora. Aí coisa que eu não fiz depois, né? Eu no período meu de hospital e tudo, eu escrevia muito, mas não joguei nada fora. Falei, cara, um dia eu ainda vou sair desse hospital e vou fazer isso aqui virar uma realidade. Saí do hospital, lancei 7 livros, tenho mais de 50 canções tocando, toca no Brasil todo, né? Eu tenho músicas minhas em escritórios aí de duplas famosas do sertanejo, né? E assim, se eu tivesse me frustrado, não tinha acontecido. Você ouviu muito isso? Você passou muito por isso? Todo dia a gente passa. Todo dia. Gente perto, gente longe. Conta um pouquinho. Vamos gerar corte aqui. Assim, a primeira coisa, quem é próximo de você nunca vai acreditar em você. Isso é real. Então esquece isso de querer apoio de amigo, aprovação, de família. Que não esquece. Vem. Esquece. As pessoas que você menos Ô, João, acredita... só eu comi, viu? Pô, então, peraí, então. Pessoal próximo, eles têm dificuldade de entender que você pode fazer algo que ninguém teve coragem. Pelo menos eu vejo assim, né? As pessoas não querem ver você viver uma realidade diferente da delas. Ou até o que elas queriam e não tiveram coragem. Exatamente. Quando você sai da reta que eles estão vivendo, você é o estranho. Nossa, olha lá, agora... O que eu ouvi? O cara era DJ e agora vai ser influenciador? O cara não quer nada com a vida. É a primeira coisa que eu escutei. E eu aqui, ó, 100% focado. Deixa todo mundo falar. Até hoje eu sou assim. Cara, deixa todo mundo falar. Fazer barulho. Deixa. Quanto mais falam de mim, mais eu cresço. Quanto mais barulho fazem no externo, mais eu cresço. Eu uso todos os obstáculos para fazer meu castelo. Todos. Pode ser hate, pode ser pessoa conhecida, qualquer pessoa. Eu rebato a crítica com algo do bem. Pergunta. Quando o cara é hater, quando o cara já não gosta de você, já é invejoso mesmo, tudo, é fácil de lidar, viu, João? Agora, quando o cara tá do teu lado, você chamava de amigo e tudo, e aí você sente que o aplauso, o sucesso seu incomodou, esse cara dói. Mais ou menos. Depende do como você trata isso. Eu tratava assim, as pessoas que eu já enxergava que não ia estar comigo na caminhada, porque assim, você enxerga, você consegue ver. Fala assim, cara, esse cara não quer do sucesso. Vai dando pista, né? Exatamente. Eu já afastava. Então, como eu já tive uma outra página, eu já sei como é que era.
É porque você tinha tido uma experiência anterior. Exatamente. Então eu já sabia. Eu sabia que quando eu começasse, ia afastar um monte de gente. Ia aproximar novas pessoas. E na hora que der certo, essas pessoas iam voltar. Ô, meu amigo. Está sumido. Exatamente. Sim. Quanto tempo? É assim que acontece. Mas é normal. Só que você tem que ter 100% do foco. Sim. 100% Uma focado coisa, naquilo que você quer. uma coisa que me chamou muita atenção, você ganhou a minha admiração por conta disso. O iDicas, o João Influenciador, tem outros influencers Sim. na cidade e tudo, mas quando você tem a sacada de fazer o iInfluencer, Putz, reunir a galera toda e falar, gente, aqui ninguém é adversário não, Sim. aqui nós todos somos, nós estamos aqui para aprender junto, e você puxou a corda e falou assim, vamos todo mundo junto, vamos fazer algo bacana junto. Aquele dia você ganhou minha admiração, né? Tanto é que eu fui para lá a convite do Pedro, Sim. né? Mas assim, eu fiquei teu fã ali, quando você fala assim, galera, não vamos ficar brigando entre a gente, bola dividida aqui. Vamos crescer, existe. vamos pôr para fora, vamos projetar um negócio mais legal ainda. Eu sou o cara que eu visto a camiseta de Pouso Alegre. Não visto a camiseta de A, de B, de C. Não, eu visto a camiseta da cidade, de Pouso Alegre. Se tem uma coisa que me irrita, é o cara metendo o pau e falando mal da cidade que ele mora, né? Aí eu fico assim, ô Martina, de verdade. Eu tive a oportunidade de ir embora de Pouso Alegre várias vezes. Eu tive a oportunidade de ir para Nova York. E aí entrou a pandemia, eu não consegui ir, por causa que um casal de amigo meu que mora em Manhattan queria que eu fosse para Nova York para fazer o casamento deles. Que legal. E aí eu ia ficar para lá. Ia aproveitar e ficar. Já ia aproveitar. Já era fácil para ir, né? Já tinha um meio caminho andado que eu já ia com visto de trabalho. Sim. Aí eu já ia ficar de uma vez. Não deu certo. Já tive uma oportunidade de mudar de cidade. Não deu certo. E eu falei assim, Deus tem alguma coisa para mim nessa cidade. Aqui, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. E aí veio o iDicas. Quando começou o iDicas, que eu fiz os 2 primeiros posts, foi uma hamburgueria e um negócio de café da manhã, que viralizou, que eu consegui os mesmos 10 mil seguidores em 15 dias. Sim. Eu falei assim, isso aqui é pra mim. E aí eu criei minhas metas. E a minha primeira meta era 30 mil seguidores dentro de um ano. Aí era sair fechar as minhas dívidas, né? Terminar as dívidas, tudo que eu tinha, voltar a minha vida financeira ao normal. E eu consegui cumprir tudo em um ano. Que legal. Então, deu uma reviravolta na minha vida em um ano que poucas pessoas falam assim, cara, como é que conseguiu? Só que ninguém vê o bastidor, né? Sim. Mas por isso que a gente faz aqui esse papo aqui, porque assim, as pessoas veem o que tá aparecendo lá. Mas os bastidores, as dívidas, que, assim, o equilíbrio emocional que tem que ter. O pessoal quer viver algo que ele tá visualizando na internet, mas não quer praticar aquilo que a pessoa pratica. Exato. As renúncias. Eu falo assim, eu tive que mudar minha vida financeira, mudar minha vida amorosa e minha vida espiritual. Sem essas 3 coisas, você não é nada. Não ia gerar Não tem nada. como. Você tem que fazer os 3. Aí depois, lógico, o físico também é importante. Porque um corpo fraco não habita uma mente forte. Exatamente. Não adianta. Então, assim, eu comecei com essas 3 e depois vim pro físico. Quando eu melhorei minha vida financeira, melhorei minha vida amorosa e minha espiritualidade, minha vida decolou. Sim. Decolou. Quando essas coisas estão alinhadas, acho que fica difícil ficar no chão, né? Exatamente. Aí depois, no segundo ano, eu comecei a focar no físico. Nossa, mas é uma alavancada gigante. Porque aí a tua mente tá acelerada a todo momento. Tá trabalhando. Exatamente. Ali, né? Você já acorda cedo e fala assim, vou treinar, vou fazer isso e hoje meu dia vai ser completo. Então você já tá trabalhando na tua mente enquanto você tá fazendo exercício. Muito legal. E aí eu alinhei isso e aí eu consegui crescer. Dentro de um ano, né? Eu não lembro a pergunta que você fez, mas eu já... Não, sim. Mas a gente saiu do iInfluencers ali. Vou voltar no iInfluencer, que o iInfluencer foi no final do primeiro ano. Sim. Dentro do primeiro ano, eu cresci 50 mil seguidores, eu ultrapassei a meta. Que era de 30. De 30. Que aí a gente completa mais um ano, todo dia 31 de janeiro.
Uhum. A gente completa um ano e a gente fecha um ano em abril. Uhum. É diferente, porque Sim. o calendário anual de aniversário é diferente do calendário comercial. Sim. E aí a gente deu uma guinada, primeiro ano. No segundo ano, muita gente achou estranho, porque a gente começou a crescer disparado. Por quê? A gente começou a trazer conteúdo que não tinha. Uhum. O que é o conteúdo que não tinha? Cara, de verdade, a oportunidade tá aqui pra todo mundo, certo? Sim. Tá aqui aberta. O que eu fiz? Cheio de evento em Pouso Alegre. Cara, fui bater nos eventos. Cara e coragem. Eu lembro certinho, Martinelli. Show da Lauana Prado no Rosão, aniversário de Pouso Alegre. Sim. Pé d'água. A Kelly tava lá. Tava eu e o Matheus. Debaixo de chuva. Sim. O Matheus saiu, escondeu. Eu fiquei debaixo de chuva. Filmando o show inteiro. Eu lembro que tava um pé d'água lascado. Nossa, lascado. Eu fazendo direção, na época ainda era o piloto nosso, né? Era o Mais Minas, mas era o formato digital dele que era Minas TV. A Kelly me mandou uma foto encharcada e o pessoal da Lauana ainda não queria liberar para entrevista. Pra entrar, não queria. É. Eu não conseguia entrar. Ela conseguiu entrar e tal, mas assim, encharcada, né? Aí foi aí, nesse dia, que eu consegui entrar pra imprensa da prefeitura. Sim. A gente se encontrou, né, na coletiva. Exatamente. E no dia da coletiva, até é legal puxar isso, eu chorei nesse dia. Lá dentro. Você tava lá no fundo, deu pra chorar. Pegadinho quietinho. É emocionante pra mim ver que eu era o único influenciador no meio de tanta gente gigante no mercado. Sim, ali tava sentado ali todo mundo os jornalistas da época dos dinossauros da cidade. E aí eu fiquei extremamente feliz, porque é exatamente o que eu pedi pra Deus. Sim. Exatamente o que eu pedi pra Deus e o que eu oro todo dia. É viver isso. E agradeço isso. Todo mundo que chega, eu agradeço como se fosse o primeiro seguidor da página. Legal. Acho que gratidão é combustível pro sucesso. Exatamente. Né? E aí, quando eu criei o iDicas, os 2 primeiros meses, eu criei a ideia do iInfluencer. Legal. Eu falei assim, eu quero fazer um evento que una tanto marketing quanto influenciadores pra gente ter um propósito só. Sim, e ali um negócio legal. Além de ensinar o digital, que vocês deram dicas fantásticas ali, você estava ensinando a galera a vender. Sim. Né? Achei fantástico, porque o influenciador ele é muito bom de digital, muito bom de influenciar, vender o do outro. Mas ele se vender, ele não sabia muito bem, né? E vocês ensinaram. Uma outra coisa, lá dentro do iInfluencer, o que eu queria passar? Que não existe intriga entre influenciador. A pior maneira de você querer crescer no mercado é você rebaixar o outro. Sim. Cara, cuida do teu gramado, eu cuido do meu, a gente cresce junto. E Pouso Alegre tem espaço para todo mundo. Quanto mais concorrente tiver, melhor é o mercado digital. Melhor fica. Melhor fica porque a gente se valoriza. E pode perceber, de verdade, todo mundo que tá lá tá criando conteúdo demais. Sim. Eu sigo as meninas que estavam no evento, cara, estão criando muito conteúdo. Sim. Ah, não é por causa do evento, mas a gente deu uma chavinha. Sim. Ali tem uma chavinha. E querendo ou não... E teve gente que saiu de lá que fala assim, cara, poderia ter esse evento todo dia. Vamos aproveitar aí esse gancho. Não, vai ter outro. Então, agora 26 vão ter de novo? A gente vai fazer em 27. 27, porque a gente vai fazer uma estrutura maior. Legal. Já viu o tamanho que foi a estrutura, né? O Honório do Plaza teve aqui, inclusive comentou sobre o evento, a influencer lá. Foi um marco, né? Ali, esse evento, de verdade, não é ego, mas foi um marco para a cidade. Porque não tinha. Não tinha nada nesse sentido. E agora tá vindo uma pancada de gente. E não tinha... Meninas, a Gabi Capone, a Fer, estão fazendo um trabalho ótimo com influenciadores. Sim. E eu fico muito feliz porque a cidade precisa disso. Mas olha só pra você ver, você falou, não tinha nesse sentido, e não tinha também nada nesse sentido feito por gente daqui, né? Não tem, ninguém... Porque assim, além de não ter, não tinha feito por gente daqui. Porque eu vejo assim, o Plaza, Pouso Alegre recebe bons eventos. Agora, esses dias atrás mesmo, veio uma professora de psicanálise, psicanalista, psicóloga, pô, um fenômeno, mas sempre gente de fora, sendo promovido por gente de fora dentro de Pouso Alegre.
Mas um evento daquele, sendo promovido por gente daqui, pra gente daqui, acho que é raríssimo, né? Raro. Eu, pelo menos, não vejo muito. Raro. E esse evento chegou longe, viu? Sim. Ô, João, Chegou muito longe. eu vou partir aqui para um bate-bola. Esse bate-bola, geralmente, ele marca o nosso finalzinho aqui, mas são perguntas do Martinelli para o convidado. Então, agora Beleza. quem responde é o João, Beleza. né? CPF. E a gente sempre tenta usar o mesmo padrão de perguntas, Uhum. né? Mas para tirar as respostas diferentes de cada convidado. Então eu faço a pergunta, você me responde com uma palavra, uma frase. Certo. Se a gente achar que Uhum. necessita, a gente justifica. Então vamos lá. Maior desafio seu até hoje. Quantos anos de idade? 32. Nesses 32 anos, maior desafio seu, João. Lidar com pessoas. Eu acho isso até hoje. A melhor comida e a melhor viagem. Nossa, melhor viagem, Jericoacoara. É. Sem dúvida nenhuma. Nossa, o lugar é um paraíso. Comida agora você vai arrumar um problema. De camarão. Chiclete de camarão. Não, disparado. Disparado. Pra quem gosta de camarão, vai pro Nordeste. Eu sou apaixonado. Experimenta. É um camarão feito numa panela de ferro, Uhum. né? Panela de pedra, na verdade. Com 4 tipos de queijo, 5 tipos Sim. de queijo. Encharcado de camarão. Aquele camarão rei, que é Sim. grandão. Nossa, meu Deus do céu. Os lugares onde Enche a boca d'água. onde eu comi os melhores camarões que eu já comi, Nordeste e em Santa Catarina. Acho que foram os, assim, disparado. Né? A decisão mais importante que você já tomou até agora. A decisão mais importante que eu tomei na minha vida até agora. A mais importante. Uhum. Desses últimos 32 anos. Aceitar Jesus. Que A mais legal. importante. Muito legal ouvir, viu? O que arranca um sorriso do João? Nossa, sorriso bobo. Qualquer coisa. Agora fala pra mim quem é você sem falar o que você faz. O João é uma pessoa carismática, que ama ajudar o próximo. Show de bola. Uma foto, né? Que você queria revelar de algum momento da tua vida. Você fala assim, Martinelli, esse momento, infelizmente, eu não tive uma foto, mas eu queria ter uma foto desse momento aqui, ó. Fazer um quadro gigantesco, botar na minha sala. Aquele momento que você não registrou e que você fala assim, cara, eu queria ter registrado esse momento. E eu vou falar pra você, é recente. Ah. No momento que eu tava no palco do Influencer, de verdade, nesse momento não tinha ninguém filmando e ninguém fazendo foto, porque tava todo mundo concentrado no que eu tava falando. Nessa parte de todo mundo se ajudar. Que legal. Isso eu queria ter registrado, sabe? Bom demais. Dia favorito na semana? Todos. Amo todos Todo os dias. dia a dia? Todo dia a dia. Um abraço que você daria em alguém que não está mais aqui. Meu avô. Ó, quase 100% das pessoas que a gente pergunta falam de avô e avó. É uma marca muito forte, né? É porque, Por quê? assim, Por quê? O meu avô, até quase meu, é uma figura muito forte pra mim. Eu puxo muito pra ele. Sim. Em tudo. Mas tem um motivo assim específico? Você fala assim, Martinelli, se eu pudesse resumir, definir por que esse abraço seria no meu avô, seria por isso. Porque ele foi uma pessoa que, sem querer transmitir uma figura paterna, ele transmitiu. Sim. Ele me ensinou sem direcionar pra minha vida, mostrando pelas outras pessoas como ser um homem de verdade. Muito legal, viu, João? E a sua marca pessoal, qual que é a sua maior marca? Uai, a minha maior marca pessoal... Tamanho a gente já sabe isso, que é. Eu ia falar isso, mas... A minha maior marca pessoal, eu falo que é a parte social. Legal. Eu tenho uma parte social muito forte. Que até às vezes foge do controle. Aí tem que cuidar. Tem que cuidar. Completa pra mim, João. Eu estou sempre... Ativo. Sempre ativo.
Muito legal. Esse foi meu convidado, o João, da página Y Dicas. Tenho certeza que você gostou. Se você já é seguidor do João, né, e gostou, continua seguindo. Se você não é, passa a ser a partir desse momento. Garanto para você que você vai passar muita vontade lá, viu? Vontade não, porque a pessoa vai ver ali, depois vai lá para degustar. Mas o João é o cara das dicas excelentes, né, da gastronomia, de viagem, de tudo. Entretenimento, tudo Entretenimento, né? Então, passa a seguir lá. Tenho certeza que você não vai se arrepender. João, último recado, fala para aquela câmera lá. Pessoal, se você não segue a página do iDicas, siga a gente agora, o iDicas Oficial. A gente está em todas as redes sociais, TikTok, Instagram. Também estamos no YouTube, no canal Bora Y, que vai ser logo a gente vai estrear o primeiro vídeo do canal. Legal. Né, que a gente está querendo trazer esse formato de vídeo mais longo, mostrando o sul de Minas para o pessoal do sul de Minas e para o pessoal de fora do sul de Minas. Legal. É o novo conceito que a gente quer trazer pro digital, apresentar a nossa região, que é muito rica, para todo mundo do nosso entorno. Você parar de consumir os outros estados e muito longe, aqui, né? Tem lugar tem aqui tudo. Que a gente nem conhece. Tem tudo. Então você não segue lá, Bora Y. Esse vai ser o nosso canal de viagens. Vai ter muito conteúdo legal. Tá? E que se você quiser mandar uma mensagem para mim também no direct do Instagram, João Lima Y. Pro cara que tem uma empresa e quer divulgar com vocês, João, ele pode entrar em contato. Pode, no 35 999 44 59 80. Ou chama a gente direto lá no direct do Instagram. As meninas estão prontas para responder aí, você da melhor forma. E uma das coisas que eu falo, né, que dentro da página Dicas, a gente trata todo mundo com muita gentileza. Muito legal. Muito legal, João. Obrigado pela tua presença aqui. A gente vai terminar nosso café aqui, porque só eu comi de novo, mais uma vez. Mas te encontro no próximo Conectando Histórias. Lembrando que a gente está em todas as plataformas digitais, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts e esse vídeo, muito provavelmente no canal AG7 Business no YouTube. Você vai conferir isso através de cortes, material completo, mas não deixe de compartilhar, porque é assim que a gente cresce e a gente alcança mais pessoas. Obrigado!